Espírito Santo, eu quero te ouvir. Orienta os meus passos, opera em mim. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo. Provar do teu fruto, conhecer teus dons, beber na tua fonte, sacia o meu coração. Sopra teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu consolador. Eu cumprimento os irmãos na doce e maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. 17 de outubro, ano de 2018, depois de Cristo, mais uma reunião do Cordão, diretamente de Sapucaia, Rio Grande do Sul, Brasil. Estamos aqui alegres porque estamos na presença do Santo dos Santos. O véu foi rasgado, temos acesso ao trono do Altíssimo. Por isso que entoamos hinos, glorificamos esse Deus maravilhoso,
porque sabemos que Ele tem prazer naqueles que o adoram. Eu estava aqui louvando a Deus e vendo o nosso Davizinho adorando a Deus, só no balanço, que coisa linda. É essa adoração, é esse louvor que Deus quer que nós entoemos. Porque se nós não formos como crianças, não entraremos no céu, gente, não tem jeito. Deus quer que nós sejamos como criança, Romildo. Louvo a Deus pela presença do Davi aqui nessa noite. Já aproveitando já também minha saudação para o Romildo, para a Andréia, nossos irmãos Volmar, Nedi, Dedé, Dodô, esse que vos fala, Jairo Leandro, meu docinho, Denise Jordão nos bastidores, fazendo a filmagem, a transmissão pelo Facebook. Meu agradecimento pela tua presença. É um prazer estar mais uma vez aqui nessa reunião. Deus tem nos dado tantas alegrias em meio a tantas tribulações que temos passado, porque sabemos que Ele se manifesta, ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a vara e o cajado dele nos consolam. Creia nisso, meu irmão, creia nisso, minha irmã, e entenda que as aflições fazem parte do processo de amadurecimento do crente, senão a gente fica bobo, fica fresco, como diz o Gaudério, e não amadurece, não cresce no Evangelho. Ele é apenas um crente religioso. Você acaba apenas tendo uma religião, pode ser um católico, pode ser um evangélico, pode ser um kardecista, mas não tem experiência com Deus eterno, Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, o que está entronizado acima de principados e potestades. É esse Deus que a gente serve, é esse Deus que a gente adora, glorificando o nome dele, crendo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o fundamento da Igreja de Jesus Cristo na Terra, a qual o cordão de 3 dobras fundamentou também o ministério, para que sejamos luz e sal nessa terra, nesse mundo. Amém? Minha saudação para os irmãos do Face. Alguém por aí, Dedê, para dar a nossa boa noite? Sim. Vamos começando já, então. A Ivanise. As abençoadas. A Cláudia Souza. A Cláudia é a filha da irmã Adriana. Em paz, minha irmã. Aqui Deus te abençoe. conosco. Glória a Deus. A Vera Rita Blume. Que maravilha. Acompanhando a gente aqui essa noite. Né? Nara Regina Freitas da Cunha. Amém, amém. O Israel. Oi, Deus. Amém, Israel. Paz. Adair Paula. Tá dando um olá Adair. para Ô, todos. São Chico está esperando a gente. Amém. Aguardando essa chamada aí, né? Espera um pouquinho. Disse que vai ter um holocausto lá, é verdade? Preparando um boi da brasa, alguma coisa assim. Não, lá acontece. Depois que a gente encerra o jejum, claro, aquela consagração toda, tem Lá acontece coisas que a gente não espera. Ah, estamos aguardando aí, irmão daí. Deus te abençoe, toda a família inteira. Glória a Deus. O irmão Jeremias, e ele diz: bom revê-los, irmãos amados, que as boas novas do Senhor Jesus alcancem cada um dos irmãos presentes. Amém. E os que estão por chegar, a paz do Senhor para todos. Obrigado, irmão Jeremias. Giovanni Brum. Amém, Giovanni, que bom. Rafael Eli Santana, é o filho da Ivanice, né? Sim. E aí, brother? Renê dos Santos Tabuada. Edileuza Santana. O irmão Renê bota muita bênção, Deus eternamente glorificado. Amém. A Ivanir Machado, que bota abraço a vocês, queridos irmãos. Amém. Renata Reis e Romi Teles. Oi, irmão. Por enquanto. Quanto tempo? Glória a Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus, irmãos, por tudo que tem acontecido esses últimos dias. Hoje faz 32 dias que meu pai está internado no hospital. Nossa família nunca passou por esse processo, né? São dias de muito choro, de muita lágrima, de muita oração, mas também de muita experiência com Deus. Deus tem se manifestado assim nesses últimos dias, em meio a tanta opressão que a gente tem vivido. Eu vendo meu pai sofrendo naquele hospital, eu vejo a mão de Deus tratando o caráter, tratando a personalidade. E eu glorifico a Deus, irmão, porque Deus tem a forma de amassar o vaso, como o nosso querido Jeremias, não o Jeremias da Bahia, mas o profeta da Bíblia, lá no capítulo 18, ele nos convida, né? Na verdade ele nem nos convida, ele nos carrega, ele nos leva a conhecer a olaria. Ele faz essa metáfora comparando que nós, nas mãos de Deus, é como o barro na mão do oleiro. Eu lembro daquele filme Ghost, que aparece aquela cena, não lembro que aparelho é aquele que a gente coloca o barro e faz o vaso. Aquele barro é tudo amassado, né? Porque não pode ter bolhas de ar, senão no fogo ele trinca. Ele tem que ser compactado, né? Um barro tem que ser muito puro, senão não tem como virar um vaso. E depois que ele vai para a fornalha, submetido ao fogo,
Se ele resiste ao fogo, ele torna-se um vaso e um vaso de honra. É assim que Deus quer que nós sejamos. Alguns são para desonra, mas não falemos desses vasos. Falemos apenas daqueles que realmente Deus espera que nós nos tornemos. A partir do momento que nós nos colocamos na mão de Deus e permitimos, Senhor, seja feita a tua vontade na terra como no céu, até na enfermidade a gente sente prazer. Não é masoquismo, não. É compreensão de que esse corpo no qual nós vivemos é barro. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. Somos igreja, somos corpo de Cristo, vivendo na terra, numa terra que estamos aqui de passagem como peregrinos. Portanto, entendamos que esse propósito de Deus fazer com que a gente se reúna, glorifique o nome dele e levemos essa verdade espiritual para cada um de vocês, é para que você consiga compreender melhor as coisas que muitas vezes estão à tua volta que tu não entende, porque são espirituais, não dá para discernir pelo intelecto. Mas a partir do momento que o evangelho é descortinado, que a palavra é pregada, até o mais incauto, aquele que às vezes até analfabeto ele entende a palavra de Deus, porque o Espírito Santo abre a compreensão. Portanto, você nessa noite, eu tenho uma palavra de Deus, irmão, eu falo com toda a minha alma, eu tenho uma palavra vinda do céu para a tua vida essa noite. Não perca tempo, vai compartilhando com os teus contatos no teu Facebook, manda o WhatsApp para alguém, adiciona, dá tempo ainda de participar da reunião, em que pese depois, obviamente, eu baixo, eu faço download desse culto e transmito depois novamente via YouTube. É importante que as pessoas possam interagir ao vivo, né? Pedindo oração, fazendo algum tipo de pergunta. Tem a sessão Peça e Ofereça, alguns louvores que a gente, por enquanto, porventura não saiba tocar, a gente toca numa outra próxima reunião. Então a gente está aqui para servir, estamos aqui como servos do Altíssimo, né? Então Deus seja glorificado. Vamos parar de falar e vamos louvar, meu Dona? Só uma coisa, o irmão Adair está dizendo boa noite, agora eu estou podendo ouvir ao vivo. Saudades, irmãos. Acho que ele arrumou a internet dele. Glória a Deus, irmão Adair. O irmão Nilton Gonçalves também está aqui, mandando que Deus abençoe, meu amigo. Ademir Auri Santos e Telmo Carvalho. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
recebi novo coração do Pai. Oh, glória, aleluia. Queria também oportunizar a irmã Nedina essa noite para trazer uma palavra para a gente que Deus já colocou no coraçãozinho dela. Amém. Eu saúdo todos os irmãos, na paz do Senhor Jesus. Vou deixar para o nosso elevo espiritual, para o meu, para o teu, o Salmo 23 esta noite, que diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo estava refletindo aqui agora sobre, aqui no versículo 1, se o Senhor for o nosso pastor, nada vai nos faltar. Se repousarmos Ele vai nos levar a descanso, se repousarmos nas águas dele. E se andarmos na vereda da sua justiça, nada vai nos faltar. Nem que nós no vale da sombra da morte, nada, mal nenhum vai nos atingir, porque nós temos Ele nos guarda, é o Rei de Israel, é Ele que nos cuida, Ele que nos livra de todo mal. Se tivermos que passar alguma aflição, por alguma enfermidade, alguma preocupação, tudo é permissão do Senhor, tudo é no tempo dEle, Ele que sabe. Que venhamos esta noite sempre entregar nossa vida ao Senhor, aos cuidados dEle e andar pelas veredas do Senhor. Eu deixo essa palavra para todos os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem um testemunho aqui de que isso é verdade, meu. Está aqui 2 que passaram pelo vale da sombra da morte, não temeram mal algum, se posicionaram. E é importante, né, que quando a gente diz que o Senhor é meu pastor, é importante que a gente reflita, mas será que eu sou ovelha dele? Porque o pastor, ele cuida de ovelha. Então, se nós nos colocamos na posição subserviente, submissos a esse pastor, deixando que ele nos conduza. Eu lembro quando eu estive em Portugal, ainda no tempo secular, que eu fazia shows, eu tive a oportunidade de ver alguns rebanhos, eu não era convertido ainda. Mas Deus, obviamente, como sabe todas as coisas, fez com que a minha atenção se voltasse. Era muito frio, né? Era interessante que eles botam uma ovelha conduzindo um sinete, alguma coisa no pescoço, assim, que vai na frente, e as outras vão conduzindo atrás dela. Ele conduz só a primeira com o cajado dele, e as outras vão todas em fileira, né? Interessante, né? E hoje, lembrando daquelas imagens, é assim que Deus quer que a igreja ande, né? Andando como corpo, andando juntos para que atinja um objetivo. Lá, certamente, o objetivo daquele pastor é levar para o pasto, para alimentar, para poder nutrir aquele corpo, né? Aquelas ovelhas que estavam ali. Então, hoje, a gente entendendo as coisas espirituais, pelas experiências que Deus tem nos dado através das adversidades, eu compreendo que tudo realmente, como diz o apóstolo Paulo, tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, minha irmã, meu irmão, se tu está passando por aflição, só dá glória a Deus. Como diz aquele querido cantor, né? Vai passando pela prova dando glória a Deus, porque tem um propósito nisso. O que faço eu hoje não compreendes tu, todavia compreenderás mais tarde. Disse Jesus para Pedro, quando ele não estava entendendo o propósito de Deus, ter que lavar os pés dele, né? Mostrando que ele, enquanto mestre, estava ali servindo. Então Deus quer que a gente entenda, se ele como mestre serviu, quem somos nós para não servir o próximo, não abençoar-nos uns aos outros? Que fica para você hoje essa reflexão em nome de Jesus. Mais alguém, Dedé? Sim, apareceu mais aqui a Davenir Cradgloss, que está dando abraços em Cristo, na paz. Amém, Rodrigo Severo. Amém. Marcos Roberto. O José Rinaldo, que está dando glória a Deus. Mara Leane Pires, boa noite. O Senhor os abençoe. E Simval Tavares. Amém. O Dedé convocou a família para estar Que participando maravilha. do
coisa linda. É coisa boa isso, né? A gente poder estar em comunhão. Como bom e suave é que os irmãos vivam nessa comunhão, seja através de uma rede social ou pessoalmente, como esses poucos que estão aqui, que hoje têm condições de estar aqui. Todos moram aqui, obviamente, em Sapucaia do Sul, então isso facilita muito a gente estar junto. Mas eu glorifico a Deus por essa comunhão, e Deus é maravilhoso. O importante é louvar esse Deus e declarar que é bom estar na sua presença, não é, Dodô? Glória a Deus. Mais ou menos assim, Dodô? Amém, glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha mais. Só para te adorar e fazer nome santo, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, oh Jesus, só pra te adorar, só pra te O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, cada dia brilha mais. Só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar, só pra te adorar. Aleluia. É tempo que a gente não cantava essa. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Mais alguém no Face, Denise Jordão Oliveira de Lima? Ai, gente, ele me pega de surpresa. Eu tô aqui inebriada, as pessoas botando aqui maravilhoso. A Mara Leane diz maravilhoso. Glória a Deus. Sentindo uma Nós alegria? perdemos, Mara. Aleluia. E a Jane Silva que chegou aqui agora. Coisa maravilhosa. Vai falando dele. Os demais eu acho que eu já falei, né? Hein? Esmair da Silva, Jane Silva, a Mara Leane que estava dizendo que estava maravilhoso, Simval Tavares, o José Rinaldes. Esses são os nomes que eu acho que eu já comentei. Amém. Se estiver falando de novo, Amém. oi para vocês, graça e paz para todos. André Vial, então, com a oportunidade de abrir o livro Bíblia, ler o texto e a escritura e falar a palavra de Deus. Aleluia. A paz a todos. Então eu vou ler em Filipenses, capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por mais que a gente passe por tribulações,
tribulações, por mais que seja difícil, tudo aquilo que a gente possa vir a viver ou esteja vivendo, a paz de Deus, ela tem que ser maior que tudo isso. Ela deve exceder qualquer entendimento, aquilo que é visto aos olhos naturais, deve ser excedido através dessa paz. E essa paz deve ser guardada também no nosso coração, para que a gente consiga ter forças para superar, forças para seguir em frente, confiando que o melhor sempre será feito por Deus na nossa vida. Amém. Amém. Faz uma oração, André, para esse povo que fez, que está aí acompanhando a gente. Ai, eu... Aleluia. Ai, tem vergonha. É, que bom, assim, é bom que tu vai ser liberta disso hoje, em nome de Jesus. Então, Senhor Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome e te pedimos, Senhor, que Tu possa nos proteger as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que irão nos ver, as pessoas que acompanham esse trabalho, que possam estar sendo libertas de qualquer tipo de pensamento, que possam estar sendo curadas, principalmente, Senhor, que nós possamos seguir em frente, olhando para o Teu trabalho, olhando para aquilo que Tu queres de nós, sempre vendo que o exemplo é Jesus, aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus viveu, é aquilo que nós devemos fazer também em nossa vida, sempre bem, pensando no próximo e principalmente cumprindo sempre o principal mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, como a gente deve amar o próximo também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só posso dizer aqui o irmão Jeremias colocou aqui, ó, estes instrumentos estão ungidos e consagrados ao Deus Altíssimo. Obrigado. E a Fiorella também chegou aqui. E Luciano Souza. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte lhe enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? Porque ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive.
tantos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Jesus vive, ressuscitou, ressuscitou. O universo chora, o sol se apagou, todo o poder das trevas vencido Aleluia, louvado seja Deus. Sentimos a presença de Deus aqui. Oh, glória. Por mais treva que a gente possa passar, meus irmãos, por mais dificuldade que a gente passe, Mais assim da terra. pensa que você, quando se volta para Jesus Cristo, que vai ser melzinho na chupeta. Não. Vai ter dificuldade, vai ter tribulação. Mas o gostoso de tudo é quando você passa por isso e lá na frente você olha para trás e diz assim, valeu a pena, né, José? Valeu. É quando você cumprir a carreira, olhar para trás e falar, Senhor, obrigado por essa oportunidade de ter vivido essa existência em Ti. Aleluia. Ainda que poucos anos na presença desse Deus, eu particularmente estou há 13, né? Dos 54 que eu tenho, o resto virou palha no vento. Mas Deus sabe todas as coisas, Ele tem o tempo certo. Portanto, apenas prega o Evangelho, não te preocupa com os fins, os resultados, deixa Deus fazer a obra. Não tenta convencer coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Eu estava com o Rafael, meu amado vizinho aqui, a gente tem falado de Jesus para ele. Ele tem tido experiências tremendas com Deus, mesmo não sendo crente, mas a gente vê o coração se abrindo aos poucos e passava uma irmãzinha com um panfleto, viu ele assim à vontade, como está o Romildo aqui também, de bermuda e camiseta. Você tem que aceitar Jesus, e ela não sabia que eu era servo de Deus. Falei, minha irmã, aquieta esse coração e deixa o Espírito Santo fazer a obra. Porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes a religião atrapalha esse processo. A religião quer ter a arrogância, a presunção de querer fazer aquilo que Deus tem que fazer. A nossa missão é como carteiro entregando carta, é entregar a correspondência. Está aqui, ó, toma a tua conta, toma. E deixa que cada um no tempo certo abra o envelope e a compreensão se dilate. Porque não tem jeito, irmãos. São experiências que a gente vai tendo com Deus. E quanto mais a gente caminha na terra, mais a gente vê que não é por força nem por violência, mas é pelo amor do Espírito. Pode falar, Toda Deus. a tua palavra, Pode falar. pague a sua conta. Pague a sua conta. Na verdade, já foi paga na cruz do Calvário. A conta que tem que pagar é a submissão a Ele. Só submete a Ele. Não tem que entender Deus, só obedece. Abre Amém? a carta e pague a sua conta. Glória a Deus. Mais alguém conosco, Dedê, Facebook? Então, após um recado aqui do irmão Jeremias, que diz que os instrumentos estão ungidos e consagrados, né? Luciano Souza, o Nivaldo Nunes, que é de São Leopoldo? Nivaldo? Não, não é o Nivaldo aquele que tocava, é o Nivaldo Profeta, que ele a gente profeta de Deus. Amém, amado. Deus te abençoe, varão. tá dando um olá para todos. Estamos esperando tua visita aqui, varão. O Samuel Melo Marcar a Rodrigues, a Nara Regina, que está pedindo oração para ela poder concluir o curso de pós-graduação. Aquieta o coração, né? Amém. Tudo que é o tempo certo, né? É, te avisei já, né? Deus já mandou te dizer. Tu já venceu a parada. É só crer. E há tempo para tudo debaixo do sol. Mas Amém. vamos orar, não te preocupe.
Israel Vidros e Sandro Couto Coelho. Por enquanto, são estes que estão aqui. O Israel Vidros provavelmente não seja o sobrenome dele, ele trabalha com vidros, né? Não, deve ser. Aí a irmã Evanice colocou agora aqui: a paz do Senhor Jesus, lindo louvor, sentir a presença de Deus. Nós também estamos Ô, sentindo glória! muito forte aqui, né? Glória a Deus. Deus tem muitas bênçãos reservadas para os seus, inclusive tesouros escondidos, né, doutor? Amém. Bem, né? Tem tesouros escondidos. Com certeza. Louvor hoje tá deixando o pessoal. realmente tá. Porque a gente está revestido, né? Só o Senhor sabe, né? Amém. Ninguém joga nada aqui. Só Ele sabe o nosso verdade. revestimento. Vocês são tudo bico. Tesouros escondidos, então, no nosso CD Tesouros Escondidos, do Grupo Ministério Cordão de 3 Topas. Pra ti essa aí, Romildo. Aprendi a confiar em ti, vivendo as suas promessas. Entendi que pelo teu amor por mim encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Tu és o meu Deus, aquele que resgatou alma das trevas, enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, falar do teu amor. Confiar em ti. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, falar do teu amor.
caminho não é uma estrada pavimentada, onde você, através do GPS, se orienta, não. O caminho você vai construindo de acordo com a orientação do Altíssimo. Quando você entende que Jesus é a porta estreita, larga é o caminho que conduz à perdição, você consegue discernir o que é a tua vontade e a vontade de Deus em ti. Muito doido isso, né? Quando você consegue entender que a vontade de Deus para ti nem sempre é a tua vontade, mas há uma convicção que faz com que você consiga entender e discernir, não, isso aqui Deus não vai gostar, não é bom. Não, isso aqui Deus está aprovando, traz alegria, traz paz, traz sossego. Você aprende a entender esse mecanismo de entrega, de renúncia todo dia. Então a conversão é um processo perpétuo, irmãos. Claro que cada um tem um tempo, cada um tem um momento certo de entender esse acontecimento. Eu sempre digo e vou partir dessa vida dizendo isso, né? O ser humano não pode passar por essa existência sem ter um encontro com Deus. Porque enquanto você não tem um encontro com Jesus, você apenas existe, você é apenas funcional. Você fala, você se relaciona, você compra, vende, veste, come, bebe, namora, casa. Mas quando você tem um encontro com Deus e esse Deus passa a fazer parte da tua essência, ele não ocupa um espaço, ele é parte integrante do teu ser. É como se você se tornasse um só, assim como num casamento, quando nós nos casamos com a nossa esposa, no caso, a gente, obviamente, como marido, o cônjuge, você se torna uma só carne, um só espírito. Esse Cristo, quando ele entra na gente, ele passa a ser um só espírito com a gente. Então, não mais eu vivo, não mais eu penso, mas Cristo vive e pensa em mim. E é isso que é o Evangelho, meus irmãos. Isso que é a essência que, infelizmente, a Igreja do Senhor está perdendo. Nós não podemos perder essa essência. Não permita que nada nos desvie desse foco. Não permita nada, nem o lazer, nem a política, nem o trabalho, nem o passado, nem o presente, nem o porvir. Nada nos pode separar desse amor, nada. Não permita, você pastor, você irmão em Cristo, não distraia a tua mente nessas coisas dessa terra, porque são todas passageiras. Não te distrai. Não te distrai. Eu vejo homens de Deus que já me inspirei, inclusive, no começo da minha caminhada, se distraindo, irmãos. E ao se distrair, acaba atraindo o Evangelho. Porque Cristo é amor. Cristo é renúncia. É renunciar ao meu eu. E crer que é um Deus maior que tudo pode. Ele é soberano, ele está entronizado acima de principados e potestades, regiões celestiais, entidades espirituais que nós nem imaginamos que existam, mas elas existem. São tão reais quanto a gente aqui hoje, sendo parte de um organismo vivo chamado igreja, um corpo chamado igreja, cujo cabeça que nos dirige é o Jesus Cristo. E ele em breve estará voltando. Irmãos, falta muito pouco tempo, eu sinto isso na minha alma. E quando Deus me incomoda de falar isso é porque realmente está muito próximo. Muito, muito próximo, os sinais estão muito evidentes. Não te distrai. Não vai ser filme de ficção científica, vai ser tão real como nós estamos aqui através do Facebook. Talvez meus avós que já descansam no Senhor nem imaginam como é que pode um celular fazer um filme. A tecnologia evoluiu tanto, também é um sinal profético de que nos fins dos tempos a tecnologia, a ciência se multiplicaria. Quer dizer, tudo que está acontecendo é sinal claro e evidente que Jesus está à porta para nos arrebatar, irmãos, para nos levar dessa terra. Então, ainda que você viva confortavelmente, aproveite, claro, o melhor dessa vida. A Bíblia fala e dá legalidade para isso para nós cristãos. Se creres, comereis o melhor desta terra, mas não nos escravizemos, não submetamos a jugo de escravidão, colocando acima de Deus outras coisas, outras pessoas, absolutamente. A tua mente tem que ser a mente de Cristo, irmãos. Porque aí você vai conseguir permanecer no caminho e entendendo que Deus quer que a gente dê pão para quem tem fome, água para quem tem sede, visitar quem está no hospital, né? Chorar com aqueles que choram no momento da partida. Quando você entender isso, você não vai ficar refém de estrutura nenhuma humana, nem mesmo de religião.
O Evangelho propõe isso. Por isso que lá em Gálatas está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não tem nada a ver com religião. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a tua compreensão essa noite. Não tem absolutamente nada a ver com religião. O propósito do encontro, o propósito de estarmos aqui, não é um compromisso religioso. É prazer estarmos na presença do Senhor. É prazer uma perna chegar aqui, encontrar um braço, encontrar um tronco, se juntar. Parece filme de Jack Stripador, né? Mas é o que me vem na cabeça, Frankenstein. E daqui a pouquinho esse corpo começa a se movimentar. Cada um é um membro aqui de um corpo. Por isso que o encontro é necessário, para que esse corpo tenha vida. O congregar é isso, é o encontro. É no encontro que o corpo se fortalece. É no encontro que a palavra vai criando raiz no coração. Guardei tua palavra no meu coração. Escondi a tua palavra para não pecar contra ti, para não sair da tua presença. Deus quer que nós aprendamos isso. Que essa alegria que nós temos aqui, nessa simplicidade, tomando água, tomando chimarrão, conversando, o Davizinho daqui a pouco fazendo festa, jogando brinquedo no chão, mas estamos na presença do Altíssimo. Amém. Do Santo dos Santos. Ele nos deu essa regalia, esse privilégio, porque o escrito de dívidas foi rasgado. Nem a religião tem mais esse poder de determinar quem pode e quem não pode. Todos nós podemos, tudo posso naquele que me fortalece. Todos nós temos acesso ao trono do Altíssimo. Então aproveita essa graça, esse favor imerecido e passe essa mensagem para as pessoas que estão à tua volta. Que muitas vezes estão se distanciando de Jesus porque não querem religião. Nós também abominamos religião, irmão. Eu já conheci muitas. Eu não quero saber de religião. Não quero saber de religião. Religião para mim não interessa. A única maneira que eu entendi e encontrei de me reconectar, de me religar, de ser simbiose com Deus, foi através do Evangelho do Senhor. Da palavra imutável, contida nas Escrituras Sagradas, revelada pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele permite que a palavra seja revelada. Se ele não permitir, você pode ler Bíblia de trás para a gente, pode ser formado em teologia. Você vai continuar sendo um idiota, um teólogo, porém um idiota. Não vai ter compreensão da verdade. Essa verdade é que liberta. Essa verdade que realmente é amor, é paz, é longanimidade, é domínio próprio, é temperança. E você vai saber discernir que a Bíblia, pela Bíblia, ela pode ser manipulada e virar até seita, virar até heresia. E virar palavra na boca de ímpio. Mas a palavra de Deus, quando ela é espírito, ela é espada que corta, que separa junta de medulas. Ela tem poder de prescrutar corações, entrar em mentes aonde nem tu é capaz de te autoanalisar. Oh, aleluia! A palavra tem esse poder para te ensinar a virar gente e fazer com que tu te assemelhe cada vez mais ao teu Criador. Aí tu vai passar por essa existência e vai dizer: Senhor, obrigado por eu ter te conhecido. Obrigado por permitir que o processo de salvação se iniciasse aqui ainda nesse tempo, enquanto muitos outros estão prorrogando e como uma loteria, arriscando, irmãos. Cuidado. Cultive a tua salvação, não arrisca deixar para depois. Pode ser tarde. Não sei porquê, mas Deus mandou falar isso certamente. Tem alguém que está ouvindo e precisava ouvir isso. Talvez até na reprise. Porque a Bíblia é uma reprise. Todo dia que eu leio é uma reprise. Mas é tão atual quanto qualquer jornal que passa agora à noite. Que Deus te abençoe. Deus mandou eu falar para ti. Não sei para quem, especialmente aí no nosso Facebook. Mais alguém conosco, Dedê? O irmão Sandro, que botou aqui Maravilha de Jesus, meu ano, ele acha que a gente não lembra dele, mas a gente lembra, né? Ele botou Sandro, cunhado do Peter aqui de Cachoeirinha. Ah, vou esquecer dele. Ele que esqueceu de mim, que não quer. Não escreve no telefone, não manda flores, tu não me ama mais, Márcio. Ô, Glória. Vem visitar a gente, irmão Sandro. Eu estou esperando tu trazer uma mensagem. Esse homem é um homem muito alegre, irmão. Eu me encantei com ele. Deus me tocou o coração de fazer algumas vinhetas, algumas coisas para promover o ministério dele. É um grande pregador da palavra também. E assim como o Peterson também, estou aguardando vocês a visitar a gente, né? A porta está aberta, Sapucaia, Rua Jatobá, 35. Bota no GPS que ele te traz aqui, meu irmão. João Menezes, Claudio Honor Oliveira Gomes e Graziele Santos, por enquanto. Amém. Amém. Vou fazer mais um louvor, estou vindo de louvar hoje. Glória a Deus. Presença de Deus aqui, irmãos. Meu Deus. Vamos.
que ela lá foi? Dá um nome que eu esqueci. Confiando somente nele. Ah, confiando somente em Jesus. Amém. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós temos Outros são os que cavalos confiar também, nele. né, irmão? Mas a gente confia somente em Jesus. Pode soltar, Dodô? Estou aqui com o nosso playback, um pouco ao vivo, irmãos. Soltando então lá, vamos lá. Aleluia. Todo dia eu agradeço quando acordo e adormeço em teus braços, Jesus. Pois essa paz que hoje conheço só vem de ti, pois teve preço de morte na cruz. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver impossível, confiando somente em Jesus. É impossível ser feliz sem tua presença. Só teu Espírito preenche e me conduz. Hoje eu me alegro e por isso em ti espero. Pois teu amor me trouxe vida, trouxe luz. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver impossível, confiando em Jesus. Cada dia que eu vivo conheço um pouco do Cristo que por mim morreu na cruz. E é por isso que eu te convido a viver impossível, confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. Confiando somente em Jesus. O Sandro colocou aqui, mano, estou indo a Rio Grande. Irmão, minha terra, morro de saudade do Rio Grande. Quando retornar, vou aí participar nesta reunião abençoada do Cordão de Três Dólares. Tá convidado então? Tá convidado não, agora está intimado, porque ele disse que quando voltar ele vem.
foi intimado, Tem irmão. crente que não adianta tu convidar, tu tem que convocar, né? Fazer escala. Por isso que os pastores fazem isso aí. Assim diz o Senhor, irmão, tá convocado, senão vai pegar a disciplina, hein? A vara e o cajado de Jeová pega quando a gente convida e o povo não vem. Amém. Que Deus seja louvado essa noite. Eu queria também que deve ter alguma mensagem, alguma palavra da parte de Deus para compartilhar com os irmãos. Em seguida, eu queria também já deixar o Dedé fazer uma oração. E a gente já vai para a palavra, irmão, que Deus também está querendo falar mais um pouquinho de tempo aqui essa noite. Amém? É interessante que o Dedé vai orar depois, porque a palavra que eu separei aqui é bem conhecida e bem simples. Colossenses 5,17. Orai sem cessar. Então eu acho que diga a Deus tudo que está em seu coração, como alguém que abre seu coração, seus prazeres e suas dores a um amigo estimado. Conte-lhe os seus problemas para que ele possa confortá-lo. Conte-lhe as suas alegrias para que ele possa moderá-las. Conte-lhe seus anseios para que ele possa purificá-los. Conte-lhe sobre suas tentações para que ele possa protegê-lo delas. Mostre-lhe as feridas em seu coração para que ele possa sará-las. Assim, se você despejar todas as suas fraquezas, necessidades e dificuldades, não haverá falta do que dizer. Tem muita gente que diz, eu não sei orar. Abre teu coração, conta tudo para ele, que já é uma oração, né? Que nós possamos crescer em nossa intimidade com Deus, para desejarmos investir mais do nosso tempo com Ele. Amém? Amém. Essa palavra aí já falou tudo. Glória a Deus. Essa palavra aí já é uma oração. Coisa linda isso aí, meu Deus. Mas eu agradeço a Deus mais uma vez por essa oportunidade e peço ao Senhor nesta hora que venha e use o nosso servo que está ali. Fale, Senhor, aquilo que eu quero para cada um que está aqui, aqueles que estão lá no Facebook, ouvindo e vendo. Deus, faça aquilo que nós não possamos fazer, que nós não podemos ir lá, mas que o Senhor possa ir lá, neste momento, fazer aquilo que lhe apraz. Eu agradeço essa oportunidade e peço que no tempo próximo que o Senhor tenha o prazer de testemunhar que Deus faz através do culto desse maravilhoso, como eu estou sentindo a alegria de Deus. Em cima dessa palavra que a irmã leu, meu Deus, eu agradeço essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Só para registrar os últimos que chegaram aqui, porque depois que a gente vai para a palavra, a gente não vai interromper, né? Então, Débora Silveira, Daí Ribeiro e Leandro Abreu de Abreu. Amém, meus irmãos. Irmãos, essa semana foi uma semana bastante difícil, né? Tem sido há um mês praticamente desde que meu pai foi para o hospital. Eu conversava hoje com os irmãos André e Salvador, né? Sobre as lutas que a gente tem passado. Eu compartilho também sempre com o irmão Romar, assim, com alguns irmãos que a gente tem mais intimidade, como Israel, Ivanísio, Ronaldo. São irmãos queridos que estão sempre conosco, assim como a Andréia também. A gente rasga o coração, e é importante isso. Isso é ser corpo. E eu passei algumas afrontas que eu não quero aqui entrar em detalhes, porque eu não quero perder o foco do que Deus quer. Eu não estou aqui também para contar testemunho, eu estou para contar que Deus falou comigo muito fortemente essa semana enquanto eu orava com a Denise, a respeito de algo que nós nos esquecemos. A obra de Deus, ela não foi feita pela metade, meus irmãos. Jesus, quando ele falou está consumado, de fato as coisas estão todas prontas. É necessário que a gente tome ciência disso através da leitura da palavra, obviamente, senão você não tem como se instruir. O povo sofre porque falta conhecimento, a gente erra por não conhecer as Escrituras e desconhecer o poder de Deus. Mas a partir do momento que nós nos voltamos para as Escrituras e na prática da leitura, a palavra aos poucos ela vai brotando no coração da gente, é coisa tão maravilhosa que os versículos vão falando conosco. Eu orava com a Denise, a gente sempre, pela manhã, assim que a gente se acorda, depois de um café, antes de ir para a escola, a gente ora, né, abençoando um dia do outro, para que nós possamos ser instrumento de bênção, instrumento de luz para aqueles também que Deus colocar em nosso caminho. E Deus falou muito forte ao meu coração: te reveste das minhas armaduras.
E aí aquilo ficou assim no meu coração. Eu lembro que depois, instantes depois, o Israel me ligou de São Paulo e a gente conversando sobre isso, eu externei para ele essa revelação e ele me perguntava, né, se havia algumas noites que eu vinha me acordando assim, como se não tivesse dormido a noite inteira, embora dormido, mas parece que a gente está acordando cansaço, assim, uma coisa muito fora do comum. E aí Deus testificava no coração dele que essa palavra, que esse revestimento deveria também acontecer na hora de dormir. Então muitas vezes a pessoa que evidentemente não tem comunhão com o Evangelho não vai entender o que a gente está falando aqui. Mas se você procurar se informar e se contextualizar espiritualmente do que está acontecendo, ainda que você reze um Pai Nosso antes de deitar, você vai começar a entender que nessa atitude de orar ou de rezar, de acordo com a tua compreensão, com a luz que tu tens, tu vai perceber que Deus quer te dar algo em troca dessa oração. Não é só uma palavra jogada ao vento que você joga e aquilo não acontece nada. É só um pensamento positivo. Absolutamente. Existe uma promessa de Deus que quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente bate, a porta se abre. Quando a gente busca, a gente se encontra o alvo da nossa procura. E Deus quer que a gente compreenda através da sua Escritura que Ele deixou profetas, homens de Deus, que usados pelo Espírito Santo de Deus, ajudaram a compor aquilo que a gente conhece hoje pelo livro chamado Bíblia. Então o apóstolo Paulo, na carta de Efésios, foi escrito praticamente 60 anos depois de Cristo, ele estava preso lá em Roma, era um perseguidor da igreja, o nome dele era Saulo, e depois de um encontro com Deus no meio de um deserto, a caminho de Damasco, para acabar com a raça dos cristãos, ele teve um encontro com o Altíssimo. Esse encontro muda condutas, esse encontro muda comportamento, mas com Paulo foi algo muito maior, porque ele é o apóstolo do Novo Testamento que mais escreve, que mais aparece, que mais elucida esse Deus que muitos de nós, obviamente, não teve a oportunidade de conhecer face a face, o Jesus histórico. Mas assim como ele falou para Tomé, bem-aventurado és tu que me conhece, porque creste, né, e está tocando em mim, está me vendo. Porém, muito mais bem-aventurado é aquele que nunca me viu, nem vai me ver aqui nessa terra, mas vai crer em mim. Assim é a sua igreja, assim somos cada um de nós. As pessoas perguntam, você viu Jesus? Há pessoas que me perguntam assim, irmãos, eu não vi pelo olho natural, mas no meu coração eu pude testificar a presença dele. Porque a gente que vem de uma experiência de religião, conhecendo espíritos, a gente vai tendo sensibilidade de discernir os espíritos. Então há pessoas que não compreendem esse mistério até que se submetam a essa compreensão no primeiro momento através de uma leitura, que não vai entender nada, vai ler um texto que parece que é um livro cansativo, chato, não diz nada, mas depois que você começa a ter experiências vivas com esse Deus, automaticamente a palavra começa a confirmar, testificar de que de fato não é só um texto escrito aleatoriamente, ele é uma mensagem dos céus para mim e para a tua vida. Uma mensagem que jamais vai cair de moda. Então, na verdade, essa carta que Paulo fala, que Paulo escreve quando está preso, ele enfatiza a supremacia de Cristo sobre a natureza da igreja. Qual é o propósito da igreja nessa terra? E fala também sobre todos os seus membros, como é que eles devem viver, como é que tem que ser o nosso comportamento aqui nessa terra. Enfatizando substancialmente a unidade desse corpo, a unidade dos crentes, como a gente chama. Relacionamentos próximos é obviamente muito complicado às vezes de existir, porque as pessoas são imperfeitas, então elas automaticamente vão ter problemas no lar, no trabalho, na escola, na igreja, elas podem ter dificuldades nessas relações devido ao tipo de criação, o tipo de educação, o tipo de cultura, a autoconfiança exacerbada. Há pessoas que confiam no seu tato, no seu braço, no seu eu, no que eu posso, no que eu sei, no que eu tenho, e vão se soberbecendo sem perceber que estão se distanciando de Deus. Reduz a dependência dela com Deus. Então, para ver essa unidade, nós devemos nos submeter voluntariamente à liderança do nosso sumo sacerdote, do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Então, quando nós tivemos a revelação de caminhar como cordão de 3 dobras, apesar de hoje eu ser um pastor, ou também serem pastores,
nós não temos um cargo eclesiástico, humano, pastoral. Nós somos separados por Deus para instruir, orientar, assim como Paulo naquela época orientava o povo. E através de cartas, mesmo preso, ele não falava de si, ele não falava em libertá-lo. A carta era para levar a mensagem que Jesus, através do seu Espírito Santo, havia passado para ele. E não ficava só restrita a Éfeso. Demais congregações nas imediações daquela cidade também tinham acesso a esse conhecimento. E Paulo, observando o comportamento dos guardas romanos, é coisa misteriosa quando você começa a contemplar a vida natural aqui na Terra, e através dessa contemplação Deus começa a descortinar mistérios espirituais. E é isso que Deus quer falar aqui essa noite. Devemos, em nossa vida, trabalhar para erradicar toda calúnia, mexerico, crítica, ciúme, ira, mágoa, porque tudo isso representa barreira para a unidade da igreja. E nesses tempos de eleições eu tenho vivido e visto isso. Irmãos conhecedores da Bíblia, irmãos, pastores, que deixaram de falar do Evangelho para falar de eleição. Não que isso seja irrelevante, é profundamente importante, sim. Mas devemos compreender que nós não podemos perder o foco. Nós somos embaixadores de Cristo. O que é uma embaixada? Uma embaixada é uma autoridade de você estar aqui, irmãos, representando um outro país. Nossa terra não é aqui, é no céu. E estamos aqui com um propósito muito maior. Somos representantes diplomáticos de Cristo. Mas como é que a gente pode exercer esse papel se a gente se deixa levar pelas coisas dessa terra, assim como poderia ser futebol, a própria religião ou partidos? E Deus me incomodou profundamente. Algo que eu vou falar sobre as armaduras de Deus aqui essa noite, mas é importante que nós tenhamos consciência que assim como cada um que está aqui é membro de um corpo, eu sou templo do Espírito Santo, mas eu me torno igreja de Jesus Cristo quando, a partir do encontro entre eu e mais uma ou duas pessoas, ali Jesus se faz presente. Ele quer que a gente compreenda, como ele falou, por exemplo, para Pedro, lá em Mateus 16, 18 e 19, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra que sou eu sou a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Irmãos, Deus deu algo muito sério para a igreja. É um poder sobrenatural que transcende qualquer religião, qualquer doutrina, qualquer seita, qualquer heresia. É o poder de descortinarmos o mundo espiritual para que possamos viver bem nesse tempo. E tenhamos condições de cumprir a nossa missão, que é levar a mensagem da cruz para todo aquele que nos rodeia, familiar, desconhecidos, seja quem for. Ah, mas eu não sei pregar, irmão Jair, não tem essa eloquência que o irmão tem. Irmão, anda no caminho e deixa as pessoas fazer uma leitura de ti. As pessoas estão o tempo inteiro nos julgando pelo que bebemos, pelo que vestimos, pelo que comemos, em quem votamos. Nós estamos sendo o tempo inteiro escaneados. E quando as pessoas olham para você e veem que você tem um posicionamento segundo a mente de Cristo, é natural que isso a impacte. Porque temos que ser carta escrita, carta viva, escrita pelo Evangelho em nós. Quando nós nos tornamos cartas vivas, nós fazemos a diferença nessa terra. E Deus, nesses últimos dias, irmão, tem querido vomitar. Tem me mostrado coisas tremendas. Eu tenho ouvido muitas coisas, assistido muitas coisas. Tenho visto a falta de compreensão de irmãos que eu pensava conhecer o Evangelho, mas só conhecia a Escritura. Só conhecia o texto. E aplica esse texto em outras coisas segundo as suas concupiscências. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos deleites, diz o Senhor. Não adianta você conhecer o texto se ele não for aplicado de acordo com as regras instituídas pelo Deus Altíssimo. Isso tem que ser em processo de santidade, meus irmãos. Então as armaduras de Deus, as quais Deus quer que eu leia aqui essa noite, ela passa primeiro por esse crivo. Se você não for corpo, se você não amar teu próximo, assim como nós, porque ele não perdoa, mas não quer ser perdoado. Seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não. É a vontade dele. Muda a oração para ser conveniente com as suas concupiscências. Não, Deus não se deixa escarnecer. Deus é Deus. Ainda que você busque Deus no momento de dor, no momento que você pegue a Bíblia
De vez em quando, só para dar uma passadinha, um momento que fala hoje aqui, aleluia, vou abrir aqui, como fazendo o tarô, como fazendo os búzios, abrindo o índice, bem feito. Que Deus não se deixe escarnecer pela sua palavra. Ele quer que nós prestemos aí um culto racional, e a leitura tem que ser com ordem, com decência, como um culto, como tudo que se faz na presença dele. Pode ser com alegria, como é, que deve ser com alegria. Porque nesse momento de alegria, que nos dá força, que nos dá ânimo de continuar batalhando. A nossa caminhada tem que permanecer sempre com a maneira que Ele determinou que seja. Então, para que nós sejamos beneficiados pelos seus dons, pela sua proteção, é condição sine qua non que nós perdoamos, que nós amemos as pessoas, para que nós nos tornemos corpo. Por isso o motivo desse encontro. Um carinho especial por cada um aqui, a história que a gente desenvolve com cada irmão aqui, é algo que testifica a genuinidade desse encontro. Esse encontro é genuíno por isso, é sincero por isso. Ninguém é obrigado a estar aqui. Estão aqui porque amam a Deus, amam a nossa vida e já têm tido benefícios dessa comunhão. Perceberam que a sua compreensão, o seu entendimento, não só em relação ao Evangelho teórico, mas em relação à prática de vida, começa a mudar. Então Deus revela essa palavra hoje para a sua igreja. Portanto, é a partir daí que eu quero começar a leitura. Porque não teria sentido eu ler as armaduras de Deus para quem quer fazer disso aqui apenas como um amuleto, como uma troca, uma barganha com Deus, como quem faz um trabalho de macumba, porque está pagando. Irmãos, esqueça isso. Nem pegue a Bíblia se o teu espírito for esse. Continua na vida que tu está, até Deus se revelar para ti na proporção que Ele quer, na dimensão que Ele quer. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. No demais, irmãos, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, contra sangue, contra os irmãos, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O próprio Paulo, no capítulo 4 de Efésios, ele fala no versículo 2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A única forma de você virar unidade, ser corpo, é nas diferenças de pensamentos, de visões do mundo. A compreensão que eu tenho, que o Romildo tem da vida é diferente. Os gostos que eu tenho em relação até aos irmãos Salvador e André são completamente diferentes. Mas como é que vocês conseguem andar junto, irmão Jair? Não sei. Quer dizer, sei. É Jesus. É nessa diferença, mas nesse suportar uns aos outros, que nem a geografia, nada permite que nós nos afastemos, nem a enfermidade. Porque ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, Deus nos tira de lá, até que se cumpra o seu propósito. Então, quando nós nos submetemos a Deus andando como corpo, não tenta entender como é que Ele vai fazer. Ele faz porque Ele é Deus. Agora, se você está fora dessa compreensão, fora desse entendimento, você vai ter apenas uma religião. Então vir aqui ou ir numa igreja ou ir na missa, não muda a mesma coisa. Não muda nada. Porque é só um capricho teu, como se o fato de você ir a algum lugar, aquilo vai estar imantado de uma energia que vai mudar tudo. Não, se eu não for lá pode me acontecer alguma coisa ruim, então na dúvida eu vou. Aqui não tem disso. O Evangelho não tem disso. Deus quer que nós sejamos corpo em todos os encontros. Eu não sou igreja somente quando eu estou cultuando a Deus na reunião do cordão. Eu sou igreja quando estou com a minha esposa, quando estou com o André, quando estou com o doutor, quando estou com o Romildo, até comendo um churrasco na casa dele, que ele prometeu fazer daqui a uns dias, com o irmão Volmar, comendo aquele peixe que só ele sabe fazer. Tudo é comunhão. Por isso que Jesus era chamado de beberrão e comilão, porque ele tinha essa compreensão e passava para os discípulos que não tinha nada a ver com o que o Sinédrio impunha. Não, o culto a Deus é um culto no espírito e em verdade. É louvando a Deus em tudo que tu faz. Aí você consegue suportar as diferenças, até partidárias, desses momentos de confusão política que o Brasil está passando. Você consegue se posicionar com as diferenças, você consegue entender que não é isso que vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí tu continua entendendo que, bom, eu já compreendi, agora eu sou corpo, então eu já aprendi a suportar o meu irmão em amor,
Então vamos seguir em frente. O que Paulo quer dizer para mim aqui essa noite? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura. Para eu tomar toda a armadura, eu vou ter que usar uma armadura como os romanos usavam. É cabeça, é escudo, é sandália, é cinturão, é tudo. Como é que um corpo esquartejado pode ter uma armadura, irmão? Tem que ter um corpo completo. E o corpo só é corpo no encontro, o corpo só é corpo na unidade. Ah, mas irmão Jairo, Deus não é Deus de perto, é Deus de longe, claro. Eu não estou falando do encontro físico, eu estou falando da comunhão de espírito. Eu me sinto muito mais vezes mais próximos do Israel, Ivanise, o Ronaldo que estão lá em São Paulo, do Jeremias que está lá na Bahia. Eu me sinto muito mais igreja, às vezes, com os irmãos que estão aqui. Há circunstâncias que Deus se revela assim. Mas é importante que a gente compreenda isso, que ser corpo, ser unidade, é estar na mesma dimensão, no mesmo pensamento, no mesmo espírito, na mesma visão, no mesmo entendimento do Evangelho do Senhor Jesus. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, quando você passar por uma tribulação, você, igreja, André, me ajuda aí, ora por mim que está difícil o negócio. E aí tu vê a pessoa orando e você tendo benefício dessa oração. Como essa semana aconteceu, quando eu pedi a oração dos irmãos. A gente é carne e osso, irmão. A gente ora, intercede, Deus age. Mas há momentos que a gente precisa receber. A gente precisa. Você tem que entender que Deus é conosco. Mas Ele quer que nós nos relacionemos para que não tenhamos a presunção de achar que porque sou uma autoridade espiritual, eu me basto em mim mesmo. Jamais. Deus quer que a gente sempre dependa dEle, para que Ele seja sempre o nosso Senhor. E aí você vai ter condições de entender que essas armaduras vai permitir que nós continuemos a caminhar e vamos continuar firmes. Olha o que Paulo fala no capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, sendo cingido, ou seja, cobrido, os vossos lombos com a verdade. A verdade é a palavra que está aqui que eu estou lendo. E vestida a couraça da justiça. A justiça é tudo que Deus fala, tudo que Deus faz. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aquela paz que você não entende como é que você sente no meio de uma tribulação. Mas você está andando em Cristo, caminhando em Cristo, você vai desfrutar da paz que excede o entendimento. Todo entendimento. Tomando, sobretudo, o escudo da fé. A fé é aquela certeza maravilhosa de coisas que tu espera. Tu não sabe como é que vai acontecer, mas tu tem certeza que vai dar certo. Dodô me liga, Jair, e agora como é que faz, Jair? Câncer de estômago. O que tu me diz disso? Não sei o que eu vou te dizer. Eu vou te dizer que morrer tu não vai. Se tu vai viver com estômago ou sem estômago, eu não sei. O que eu sei que a minha fé me mostra é que a gente nem começou a caminhar junto. Deus está te falando isso? Eu falei, tá. Tá aqui, ó, sem estômago, tocando trompete melhor do que antes. Fui eu que fiz isso? A minha fé fez eu crer que assim seria. E assim é. E assim será. Tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando vier aquela opressão na tua mente, tu vai apagar esses dardos através desse escudo, como os guardas faziam naquela época, os soldados romanos. Lanças de fogo, ele batia no escudo e não atingia eles. Muitas vezes existem pensamentos negativos que minam a tua mente. Não vai dar certo. Não vai conseguir terminar aquela casa, vai faltar dinheiro, mentira, diáspora, não tem que entender como é que vai ser. Deus manda dizer que vai preparar a situação financeira para vocês. Eu não sei como é que vai ser, assim como eu não sabia como é que Deus ia restaurar a tua vida familiar, daí o Davi, como fruto dessa promessa. Quando Deus promete, Ele cumpre. Não tenta entender pela mente natural, porque tu não vai conseguir. Deus trabalha com outras categorias que a nossa mente, a nossa vã consciência, como diria o filósofo, a nossa vã filosofia não pode entender, meus irmãos. Porque Deus é loucura, Deus é impossível, não tenta entender Deus, apenas dorme com essa novidade. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é um livro bíblico, entenda isso. Quando Paulo escreveu, não existia ainda a imprensa. Professora de História da Denise, quando é que foi feita a imprensa? 1500. Quem é que inventou a imprensa? Foi o apóstolo Paulo? Gutenberg. Foi bem depois, irmãos. Então entenda que a espada é a palavra, não é o livro Bíblia. O livro Bíblia contém a palavra, através da escritura que é o texto escrito. Aí você não vai sair por aí dando espadada, dando bibliada na cabeça de alguém, achando que a Bíblia vai convencer. Não, não. É o teu amor pela pessoa. É o teu carinho pela pessoa que vai fazer com que o que está escrito aqui torne-se verdade na vida dela e deixe de ser apenas um texto escrito e torne-se vida na vida dela. Tomai também o capacete da salvação. Esse capacete é a tua mente protegida, escudada pelo Espírito Santo.
como aquela arca onde Davi foi colocado por sua mãe, betumada com pinche para que não afundasse. Assim, Deus me revela que muitos estão deixando de orar, pedindo que Deus betume sua mente com o sangue de Cristo, para que pensamentos ruins não interfiram nos projetos que Deus já colocou na tua vida. Vai dar certo. Ainda que as circunstâncias mostrem o contrário, vai dar certo. Porque uma palavra espiritual rema nessa noite. O Espírito, a espada do Espírito é justamente a espada que é a própria palavra. Ela tem poder de curar, de destruir fortalezas, de aniquilar sofismas. E nós devemos, como disse a Denise hoje em 1 Tessalonicenses 5,17, aqui no versículo 18 de Efésios 6, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, orar o tempo inteiro, lavando louça, tomando banho, no vaso sanitário, na cozinha, andando de carro, andando a pé, levando o cachorro no pet, o que tu estiver fazendo. Quando tu sabe que alguém está numa aflição, muitas pessoas me pedem, irmão, ora por mim. Elas pensam que eu vou para um ritual num canto dobrar meu joelho. Às vezes até faço isso sim, como o Dodô também faz as madrugadas. Mas há momentos, irmão, que eu estou passando com um pelezinho para fazer xixi. Ô Senhor, abençoe o irmão Romar, Senhor. Eu passo obrigado por essa água abençoada que Ele nos dá, que flua também rios de água viva de dentro dele, da irmã Nedi, para a sua família, para que todos compreendam esse evangelho. Oh Deus, estou com o dedão no telefone falando com ele assim, outra coisa que não tem nada a ver, mas na minha mente, Deus abre a consciência do teu filho para que ele possa, junto comigo, ter falado do teu evangelho com a mesma destreza, para que as pessoas compreendam, não seja pesado só para mim, que ele e o Salvador tenham a mesma compreensão. Eu não estou nem falando disso, mas eu estou orando por eles, porque santo é separado. Santo não é aquelas imagens de escultura católica, não confunda. Santo, segundo Jesus Cristo, são todos aqueles que foram santificados. A palavra santo significa separado para servir a Ele. Todos que estão aqui, que têm Jesus no coração e buscam seguir o Evangelho, são separados, são santos. Então nós devemos orar um pelos outros, é o que Deus está dizendo. Orando todo o tempo sem cessar. E por mim, Paulo fala, ou seja, pelo portador da palavra, aquele que está trazendo a mensagem, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Foi o que Dedé fez, quando ele orou por mim, intercedeu por mim, para que a minha boca seja instrumento não do Jairo Leandro, mas de Jesus na vida do Jairo, na boca do Jairo, pelo qual sou embaixador. Essa palavra é maravilhosa. Embaixador em cadeias. Paulo estava preso, irmão. É assim que a gente se sente nessa vida, nesse Brasil que está aqui hoje. Não importa quem ganha a eleição, quem vai assumir, nós somos embaixadores nessa nação chamada Brasil. Devemos orar pelas autoridades, seja quem for que estiver no poder, e não interessa isso. Isso é irrelevante, porque Deus já determinou, já está escrito. Se vai ser Davi, se vai ser Saul, se vai ser Nabucodonosor, isso pertence a ele. Somos embaixadores dessa nação. Ainda que sejamos brasileiros, a nossa pátria não é aqui, irmã Nedim. Temos que ter consciência disso. Ainda que desfrutemos como uma embaixada num outro país, mas é um território restrito comparado à nossa terra, onde nós vamos ter plena liberdade em Cristo Jesus, vivendo com Ele, não apenas por 4 anos. Eu escrevi isso outro dia, uma pequena crônica que eu fiz até no grupo de WhatsApp, mas vamos viver de eternidade em eternidade com Cristo. É isso que Deus quer, mas é importante que a gente se revista dessas armaduras. Se revista. Então, quando Deus fala na boca de Paulo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar, essa liberdade independe da situação que o país passa, essa liberdade independe da tua condição financeira, essa liberdade independe de política, de economia, de qualquer coisa, porque essa liberdade é Cristo que nos concede, é no Espírito. Paulo estava preso em cadeias falando sobre isso. Mas como é que eu posso ser assim, irmão? Como é que eu vou ser esse corpo? Eu sou pequenininho, eu não sei nem falar direito. O mesmo Paulo para Corinto, ele fala no capítulo 12, a partir do versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, tem braço, tem perna, tem boca, nariz, sendo muitos membros, a gente tem muitos membros, mas é um só corpo. Assim é Cristo também. Olha a comparação que Paulo faz aqui, meus irmãos. Não é porque tem uma perna que tu vai ficar de mal com o braço. Só porque tu sabe chutar e o braço não. Mas se o braço não puder coçar a tua perna, tá lascado, meu irmão. Dá uma coceira na tua perna, vez que tu vai coçar com a outra. Tu vai coçar com o braço, com a mão, com o dedo.
Então entenda que todos os membros têm um propósito. Pois todos nós somos batizados em um espírito só, formando um corpo. Não interessa se tu é judeu, grego, partido A, partido B, livre, preso. Todos temos bebido de um só espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque não sou mão, então quer dizer que não sou do corpo? Não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que eu não sou o olho? Não sou do corpo? Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Olha que texto bacana, está na Bíblia, isso aqui ninguém lê, né? Se todo o corpo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? Hoje eu acordei com o meu ouvido entupido, não estou conseguindo cheirar nada. Eu não disse que tem essa função, não é a função do ouvido. Deus está falando com alguém aqui essa noite. Olha. Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. Deus determina quem é quem aqui. Então não fala mais da sua tipo, desse ar aqui tímida, é corpo. Tem uma função do corpo. E essa função faz a diferença não só nos demais membros desse corpo, mas sobretudo em ti. Porque se um membro falhar, dá aflição nos outros. É um corpo, é uma engrenagem. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Imagina. É uma minhoca. É tudo um membro é um corpo só. E o olho não pode dizer a mão, não tenho necessidade de ti. Imagina o olho falando para a mão, eu não tenho necessidade de ti, viu? Como é que vai tirar a renela? E a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Aí aqui ó, não preciso de ti. Mas é meu pé que carrega a minha cabeça, ele carrega todo o corpo quando tu caminha. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Escute isso. E os que reputamos serem menos honrosos, aqueles que a gente cobre, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Escute o que Deus está falando aqui essa noite. Você se acha pequenininho? Você está escondido como alguma parte íntima do teu corpo que está embaixo de chutão de uma cueca? É membro? E é tão importante quanto tudo. Bebe água pela boca e vai botar por onde sabe, se não quiser fazer xixi. O que é mais importante, a boca ou o órgão de fazer xixi? Tudo é honroso para Deus. Tudo tem um papel, tudo tem uma função no corpo. Deus falando com a igreja essa noite. Porque os que em nós são mais honestos, não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então você que se acha pequenininho, Deus está te honrando. Você não está nem entendendo. Porque você acha o menor. Porque você não está em evidência. Porque você não é visível nem para a tua família. Mas Deus está falando contigo essa noite. Tu é imprescindível nesse corpo. Para que não haja divisão no corpo. Escute isso, igreja. Para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se alegram com ele. Até aqui. Então entenda que nesses dias em que a igreja tem se levantado de forma imbecil, de forma idiota, esquecendo que antes de serem cidadãos da terra, estou falando com você que é crente, que aceitou Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador. É contigo que eu estou falando. Não interessa que membro tu é. Se tu é um membro eclesiástico, se tu é apenas um simpatizante do Evangelho, Deus está falando com o corpo, com a igreja essa noite. O menor ao maior. Se um fraquejar, prejudica o todo. Então entenda que quando você se coloca como corpo de Cristo, é contra esse corpo que as portas do inferno não prevalecerão. É por isso que nesse tempo Deus quer que nós oremos muito mais do que já oramos todo o tempo até hoje.
Eu não sabia, a Denise não sabia que eu ia pregar essa palavra, não falei detalhes, ela falou, orai sem cessar. Orar sem cessar é a tua mente estar o tempo inteiro conectada com Deus, fazendo com que essa oração chegue até Deus, muito mais intercedendo pelo teu irmão, pela tua irmã do que por ti, porque alguém está orando por ti, alguém está intercedendo por ti. Nesse momento que o pai tem sofrido no hospital, é claro que eu oro pelo meu pai, mas eu oro por muitos outros irmãos, alguns até que nem vieram aqui na reunião hoje, alguns até que nem estão mais em contato conosco, já até passaram por aqui, mas Deus me constrange em orar, porque eles também são corpo, não tem consciência da importância que é ser corpo, porque se tu não te enxergar como membro, tu não vai fazer parte de nenhuma estrutura chamada igreja, chamada corpo. Eu não estou falando de denominação evangélica, eu estou falando de estrutura espiritual, onde 2 ou 3, pode ser com a tua esposa, pode ser com o teu filho. Ser cordão de 3 dobras não necessariamente precisa fazer parte desse nosso ministério aqui de Sapucaia do Sul. Você pode ser um cordão da tua casa. Você pode ser porta-voz do Evangelho como Paulo, preso em cadeias. Nas tuas prisões espirituais, Deus te arranca daí. A partir do momento que tu te abrir para o Evangelho, Deus abre portas inimagináveis na tua vida. Deus quer que nós sejamos corpo. E se a gente for corpo, a gente vai se respeitar mais e se enxergar mais como membro. E ao nos enxergarmos como membro, vamos nos sentir responsáveis pelo papel que temos no corpo, sabendo que se você falhar, assim como o pé se tiver machucado ou um ombro com uma queda de moto, já não dá para andar direito. Uma joanete que incomoda um dedinho, já não é legal o teu dia, prejudica todo o corpo. Não é só a cabeça doída que prejudica o andar. Uma indisposição intestinal impede você ter um dia tranquilo. Tudo é membro, tudo faz parte de um todo. Então, te curva para esse Deus. Submeta-se a Ele de forma voluntária e permita que Ele provoque essa metanoia, essa mudança de mente em ti. Não seja religioso. Não levante bandeiras. Apenas o nome de Jesus deve ser glorificado. Diz a palavra de Deus, se o homem tiver que se gloriar em alguma coisa, glorie-se somente em Deus. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, para que você possa desfrutar dessas armaduras. Não deixe de orar pedindo a Deus. Nessa consciência, medite profundamente nessa palavra, para que cada etapa do capacete ao escudo, toda, até as sandálias, você possa ter consciência do que você está orando. E não apenas um arremedo, uma mera repetição, porque Deus não se agrada de repetições. Amém? É até aqui. Mais alguém no Facebook? O Israel que lembrou a gente aqui para não esquecer de falar para as pessoas se inscreverem no canal. Nosso canal do YouTube é Jairo Leandro, então se inscreva no canal, aperta lá no sininho para receber as mensagens. Ele disse que o culto maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não esquecendo também que o Mercado Livre continua disponível, meu CD por R$15, o meu CD solo antes do cordão de 3 dobras e depois o CD do cordão. Não precisa mostrar, os irmãos já conhecem, fica tranquila dele. E a próxima reunião será dia 31 de outubro. 31 de outubro desse ano de 2018, estaremos nos encontrando mais uma vez aqui. Os irmãos que são aqui de Sapucaia poderão estar ceando conosco. A gente sempre faz a primeira quarta-feira do mês, mas excepcionalmente nos reunimos com a mesa diretora aqui hoje e entendemos que pelo fato de ser um mês mais longo, esse dia 31 subentende-se como se fosse já a primeira quarta-feira do mês de novembro. Então, antes da reunião estaremos fazendo uma ceia. Os irmãos que são aqui de Sapucaia e quiserem estar conosco, sejam bem-vindos. Estaremos, obviamente, com muita reverência, tocando no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Não esquecendo que o nosso contato para eventos, seja onde for, até em igreja a gente vai, irmãos. 51 98320 9662, WhatsApp. Fala comigo mesmo. A gente vai em cultos domésticos, em empresas. Evitamos de ir em velórios, mas se somos convidados, estamos lá para falar também em João 14. Na casa do Pai há muitas moradas, mas estamos acima de tudo para levar a verdade do Evangelho. A alegria que é estar na presença desse Deus. Eu quero agradecer também ao Romildo, André, ao Davizinho, aos nossos queridos irmãos também, irmão Romar e Manedi também, que
abrilhantaram esse culto com a palavra maravilhosa do Salmo 23. E queira Deus que nós possamos caminhar muitas vezes juntos ainda. Obrigado, Dodô e Dedé, Denise, e que possamos estar juntos querendo Deus na próxima reunião. Agradeço imensamente as orações, peço que continue. Meu pai, embora esteja já num quarto, saiu da UTI, mas está em isolamento, porque foi detectada uma nova bactéria que é contraída na própria UTI, né? Na verdade é um germe que eles falam. Nós estamos repreendendo, é uma batalha, irmãos, é uma guerra, mas sabemos que em Cristo somos mais que vencedores. A oração faz a diferença. Amém? Mais alguém? Amém. Então que Deus abençoe a todos, que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Damos por encerrada essa noite mais uma reunião do Cordão. Paz do Senhor a todos. Amém. Amém.